E aí, galera, tudo massa, tudo joinha? Sejam bem-vindos às aulas aí. Vamos hoje falar pouquinho sobre conjuntos numéricos. Mas para falar de conjuntos numéricos, vamos entender essa brincadeira, essa história desses números, né? Pensar nessa ideia de números aí. Então, vou convidar vocês para assistir esse vídeo. Matemática para quê? Você já ouviu falar dos primeiros grupos humanos que surgiram na Terra? Isso aconteceu lá na África há alguns milhões de anos atrás. Lembra-se? O que pouca gente comenta é que já naquele tempo era importante saber contar. É claro que não era uma conta cheia de números, muito menos letras, como as que fazemos na escola hoje em dia. Era mais um senso numérico. Senso numérico é uma coisa que até os animais têm. É a capacidade de reconhecer a diferença entre grupos com um, dois ou mais objetos. O problema de calcular as coisas só com base no senso numérico é que só esse atributo natural não é suficiente para fazer contas maiores. Até mesmo alguns animais possuem um sistema de contagem que ultrapassa o simples senso numérico. As formigas, por exemplo, são capazes de calcular com exatidão a distância entre um animal morto e seu ninho, contando o número de passos dados no percurso. Curioso mesmo é o caso de uma espécie de cigarra, da família das Magicicada, que vive em túneis debaixo da terra e só sai uma vez na vida para acasalar e morrer, no aniversário de 13 ou 17 anos. Por que será que isso ocorre sempre em um número primo, ou seja, divisível apenas por um e por ele mesmo? Ao longo da história da humanidade, diferentes necessidades levaram os seres humanos a desenvolver formas mais eficientes de fazer contas, medir as coisas e realizar muitas outras ações que só depois de um tempo passaram a ser reconhecidas como matemática. E muitas vezes os avanços em uma região do planeta também ocorreram em outra parte, sem que um grupo soubesse do outro. Os primeiros sistemas de contagem eram bem simples. Quando os guerreiros saíam para a batalha, por exemplo, cada um colocava uma pedra em um cesto. Quando voltavam, pegavam de volta as pedras e a quantidade restante representava quantos foram mortos. Há cerca de 30 mil anos, os seres humanos começaram a desenvolver maneiras mais eficazes de contar. Uma delas era riscar traços em ossos de animais. Aliás, acredita-se que esses rabiscos nos ossos deram origem a um dos sistemas numéricos mais conhecidos, os números romanos. Mas o sistema numérico romano tinha uma falha muito grave. Não tinha o zero. O nada chegou a ser representado por muitos povos anteriores aos romanos com símbolos especiais que identificavam o início de um número. Mas a ideia do zero, ou seja, um número para representar a subtração de um número por ele mesmo, só surgiu há aproximadamente 1800 anos na Índia. Se os romanos não conseguiram descobrir o zero, pelo menos desenvolveram uma maneira de fazer operações aritméticas que deu origem à palavra calculadora. Eles usavam uma tábua com buracos nos quais colocavam pedrinhas, cada espaço representando um valor numérico. Quando falavam sobre fazer uma conta, diziam cálculos ponere, que significa colocar pedrinhas. Muito do conhecimento dos romanos ligado à matemática, na verdade, foi herdado a eles de civilizações anteriores. Por exemplo, as formas de quantificar as grandezas com base no tamanho de pés, palmos, polegadas e na distância entre a ponta do nariz e a extremidade do dedo médio, o côvado, teria origem no Egito. Pouca gente sabe, mas muitas das coisas que fazemos hoje, relacionadas à matemática, surgiram lá na antiguidade. Se ainda contamos o tempo com base no número 60, é porque herdamos isso dos Sumérios, um dos povos mais antigos que conhecemos e que ocuparam a Mesopotâmia. Para nós, a existência de sistemas de medida padronizados é algo comum. Podemos estimar o tempo de uma viagem em horas ou minutos e a distância em metros ou quilômetros. Mas em outros tempos, a falta de um sistema padronizado deu muito problema. Na Europa, de onde herdamos também muitos sistemas métricos, era comum na Idade Média as pessoas escavarem as paredes externas de igrejas e castelos para criar um padrão de medida. A marcação passava a servir para consultas e era respeitado por ser ligada à Igreja Católica ou ao rei. Para acabar com esse tipo de costume,
o rei Eduardo I da Inglaterra estabeleceu, em 1305, um padrão para uma polegada. Esta medida seria igual a 3 grãos secos de cevada dispostos lado a lado em seu comprimento máximo. Apesar dessa tentativa do rei Eduardo e de outras iniciativas de soberanos europeus, naquele tempo, a Europa era dividida por propriedades chamadas feudos, onde o dono era o soberano e podia estabelecer o sistema de medidas que quisesse. Por isso, as padronizações mais importantes para a Europa e que depois nós herdamos só foram feitas em 1791, com a Revolução Francesa, que acabou com o poder dos soberanos. Após tomarem o poder da monarquia, os republicanos definiram um novo calendário e mudaram diversas unidades de medida. Uma delas foi a de comprimento, que era por braça, pé, polegada e outras, e foi substituída pelo metro, palavra derivada de metron, que significa medida em grego. Assim como os sistemas métricos, muitas vezes não nos damos conta da importância do desenvolvimento da matemática em nossas vidas. Graças a todo o conhecimento matemático desenvolvido pela humanidade ao longo de sua história, temos hoje computadores avançados, meios de transporte velozes e muitos benefícios, além de sermos capazes de resolver questões vitais como: qual é o impacto do efeito estufa na temperatura média do planeta? Há algum risco de um asteroide se chocar contra a Terra? Por que o pão sempre cai com a manteiga virada para baixo? Acreditem ou não, um físico apresentou uma explicação científica para essa pergunta. Para isso, usou cálculos matemáticos, mecânica básica e muita criatividade. Em 1995, Robert Matthews apresentou um estudo segundo o qual as mesas nas quais costumamos apoiar o pão para passar manteiga têm altura exata para que o alimento, ao cair, vire no ar deixando a manteiga para baixo. Se não fosse todo o conhecimento matemático acumulado pela humanidade nesses milhões de anos desde o aparecimento dos nossos ancestrais, como poderíamos saber isso? Então, aí a gente vem com essa ideia de conjunto dos números ligados aí, nesse caso. Seja bem-vindo, Caio, tudo jóia? Bom, nesse caso, a gente vai pensar no nosso conjunto do numérico, né, nessa história. Você trabalhar com a ideia de conjuntos numéricos. Caio, já eu abro o microfone para você, tá? Porque a gente vai estar gravando, daqui a pouco a gente dá continuidade na nossa aula. Bom, pensar no conjunto dos números, a gente vai entender o seguinte: um conjunto, a palavra conjunto significa agrupar termos, elementos, mas geralmente a gente faz esse agrupamento de forma organizada. Pega os elementos com as mesmas características ou com características parecidas, que são semelhantes em sua natureza. Eles formam um conjunto. No estudo e no ensino da matemática especificamente, se esses elementos semelhantes ou com as mesmas características são os números, então são chamados e agrupados por conjuntos numéricos. Então, qual é a ideia de conjuntos numéricos? É organizar, tá? A gente vai aqui organizar os elementos para que a gente possa entender aonde que a gente está trabalhando, para a gente observar as características. E é observar essas características que a gente estuda os conjuntos numéricos. Bom, para falar desses conjuntos numéricos, eu quero dizer o seguinte: como é que a gente pode representar um conjunto numérico? Entre outros, esses três são os mais usuais. Por parênteses, representados por chaves ou parênteses. Representado por chaves com separação entre vírgulas. Então, A é igual, o que é esse A? Um conjunto A é igual A, B, C e D. Esse A, B, C e D são elementos do conjunto A. Representação por propriedade dos elementos. A é igual a X barra. Esse barra significa tal que. Eu posso colocar um ponto e vírgula também, tá? Então, aqui nesse barra aqui, ó, aqui eu posso colocar um ponto e vírgula. Então, eu digo assim, ó, X tal que. É assim que a gente lê, tá? X tal que. X é uma vogal do alfabeto. Ou a gente pode ainda fazer uma representação pelo diagrama de Venn, que é isso aqui, ó. Diagrama de Venn. O Venn foi um matemático que organizou algumas ideias do conjunto. Bom, é assim que eu posso representar os conjuntos numéricos, tá? Ou qualquer outro tipo de conjunto.
A gente utiliza essa linguagem para representar os conjuntos. Só que, nos conjuntos numéricos, quando esse conjunto é representado por extenso, escrevemos números entre chaves. Se o conjunto for infinito, ele será possuir incontáveis números. Então, os representamos com reticências, tá? Para a gente lembrar que pode botar reticências. Às vezes eu escrevo só assim, 1, 2, 3, 4 reticências, para você entender que está indo até o infinito, tá bom? Na matemática, no ensino fundamental, nós estudamos esses conteúdos aí, esses conjuntos, esses números. Os naturais, os inteiros, os racionais, os irracionais e os reais, que nada mais é do que os reais, é o conjunto, a união desses anteriores aí. Não existe um número real puro. Ele é racional ou irracional. Depois a gente vai ver isso, tá? Mas esses conjuntos numéricos, eles fazem parte da educação básica, dessa educação nossa, tá? Esses caras, eles nos auxiliam a resolver problemas reais. Beleza? Bom, vamos falar de alguns símbolos dos conjuntos. Além das representações, existem também os símbolos dos conjuntos. Esses símbolos são utilizados para definir se um elemento pertence ou não pertence a um determinado conjunto, entre vários outros significados e símbolos. Assim, vamos estudar algumas dessas simbologias e conjuntos. A simbologia do pertence. Dizer que alguém pertence ao conjunto. Olha, esse número pertence aos naturais. Esse número pertence aos racionais. Esse símbolo aí parece um E, mas não é um E. É até difícil da gente escrever ele, digitar ele matematicamente aqui, ou no computador é bem complicado, no quadro é mais fácil, né? Mas digitar ele é mais complicado. Ele é um símbolo especial, chamado de pertence. Pertence. Quando o elemento pertence a um conjunto, utilizamos este símbolo, que a gente chama ele de símbolo de pertence. Para representar tal situação. Por exemplo, I pertence ao conjunto A. Pode-se ler o seguinte, I pertence ao conjunto A, como eu li, né? I pertence ao conjunto A. Então, é uma linguagem matemática para facilitar essa escrita, correto? E, claro, tem um sinal também de não pertence. Se eu digo que um número pertence, eu também posso dizer que ele não pertence. Basta ver a validade, né? Se eu falo, ó, esse número pertence a tal conjunto, mas não pertence ao outro, ou seja, pertence a um, mas não pertence ao outro. Esse símbolo, não pertence, seria o contrário do anterior, ou seja, serve para dizer que o elemento não pertence a um determinado conjunto. E aí a gente vem com a ideia de contém ou está contido. Então, o símbolo de contido e o símbolo de contém, esse aqui é o símbolo de contido e esse aqui é o símbolo de contém. Se um conjunto A é um subconjunto, o que é um subconjunto? Um conjuntozinho menor. A gente vai ver muito isso aqui, ó, nesses números naturais, números inteiros, números racionais. A gente vai ver essa ideia de contido, né? O conjunto A está contido no conjunto B, ou seja, todos os elementos de A pertencem aos elementos de B, pertencem ao conjunto B. Então, é nessa pegada aqui que a gente vai estudar esse símbolo, o símbolo de contém, e também o símbolo de contido. A está contido em B, ou seja, todo A é B. B contém A, isso significa que todo A é B. Pode ser que tenha B que não seja em A, quando B contém A, beleza? Então, dá uma lida bem direitinho nisso aí, e se aparecer qualquer dúvida, é só perguntar, tá? Então, esse símbolo aqui de contido e esse símbolo aqui de contém. Vamos pensar nos conjuntos dos números naturais. O conjunto dos números naturais são todos os elementos, né, que, geralmente, quando a gente vai estudar história, aí tem horas que a gente fala assim, rapaz, esse zero é problema, esse zero é problema. O zero aparece como natural quando eu quero, e quando eu quero, eu tiro o zero como natural. Olha só que maluquice, depende muito de onde você estiver estudando. Depende da sua aplicação. Às vezes a gente tira o conjunto, o zero dos números naturais, só para facilitar a nossa vida, para a gente não ficar dizendo, olha, faça tudo, menos com zero, faça tudo, menos com zero, a gente tira o zero. Mas o zero, em geral, ele é um número natural. Só que vocês viram na história, no vídeo, que ele apareceu bem depois, né? Então, foi o último elemento para ser escrito aí. Então, o conjunto dos números naturais é todos os elementos
que nós contamos naturalmente. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, até o infinito. Os números naturais são números inteiros positivos, ou seja, não admite números negativos, que se agrupam num conjunto chamado de N. Olha o símbolo aqui, que é diferente, tá? Eu escrevi N aqui porque eu não consegui escrever desse jeito, tá? Composto de um número ilimitado de elementos, ou seja, é infinito. Se um número é inteiro e positivo, podemos dizer que ele é um número natural. Então, um número inteiro positivo é um número natural. Bom, a gente também utiliza o conjunto dos números naturais para enumerar um outro conjunto, ou seja, se eu consigo fazer uma relação binária de posição com esse conjunto dos números naturais, a gente diz que o outro conjunto é enumerável. A gente vai ver isso lá na frente, tá? Mas eu quero que vocês entendam o que é o conjunto dos números naturais. E aí vem o conjunto dos números inteiros, que além dos positivos, tem os negativos, né? São um conjunto de números inteiros. A gente representa pela letra Z. Essa Z aqui é diferente, observe, ó, igual ao N, né? Olha aqui, no N também é diferente, esse Z aqui também é diferente, tá? Então, esse aqui é o conjunto dos números inteiros, eles são os positivos e os negativos. O conjunto dos números inteiros, então, não apresentam parte decimal, ou seja, não tem vírgula, né? 4,2, 4,3, não, é só o número inteiro. Pode ser positivos ou pode ser negativos. Ok? Observe aqui, ó. Aqui eu tenho o lado positivo e o lado negativo. E eu posso dizer que esses números aqui, ó, o -4 e o 4 é simétrico, tá? E eu também posso dizer que é um módulo, ou seja, eu posso trabalhar com distância nesse conjunto. A distância que está para a origem, a distância que está para a origem. Então, são elementos que aparecem, aí a gente vai trabalhar com subconjuntos, né? Que a gente vai falar dos simétricos, correto? Gustavão, eu fiquei ainda com dificuldade sobre os zeros que você estava falando, que às vezes a gente não usa, apenas tira. Isso, o zero, ele é um elemento, por exemplo, que a gente utiliza às vezes como origem. Então, às vezes, a gente não usa ele como natural, mas não vai acontecer com a gente aqui, tá? Isso é no ensino superior. É uma análise mais algébrica. Às vezes, a gente tira ele. Geralmente, quando a gente quer tirar ele, a gente coloca um asterisco em cima, tá? Dizendo assim, olha, é todo número natural diferente de zero. A gente bota como subconjunto, tá? Então, é só para um pouquinho de história que a gente estava falando. Dando continuidade, agora aqui, ó, olha aqui, todo número natural é inteiro. Todo número natural é inteiro. Então, eu fiz uma representação aqui. N está contido em Z. Os números naturais está contido nos números inteiros. Todo natural é inteiro. O contrário não é verdade. Tem números inteiros que não são naturais. Esse aqui é uma representação do diagrama de Venn, ou seja, todo natural pertence aos inteiros, mas nem todos os inteiros pertencem aos naturais. Olha bem, esses números aqui são naturais e inteiros. Esses números para cá, os negativos, só são inteiros, eles não são naturais, porque não é natural você ter uma dívida, né? Não é nada natural você dever alguma coisa. Então, para cá, são os positivos, inteiros, então também são naturais. Para cá, são só inteiros negativos, só inteiros. Eles não são, esses números são inteiros, mas não são naturais. Esses números aqui são inteiros e são naturais. É por isso que a gente diz que todo natural é um inteiro, ou seja, os números naturais está contido nos números inteiros. A gente escreve assim, ó, os números naturais estão contidos no conjunto dos números inteiros. Beleza? Tudo bem? E aí a gente vem, aparece com o conjunto dos números racionais, que é um outro conjunto, e esse conjunto dos números racionais. Pode falar, Lu, se você tiver alguma dúvida, levanta a mão, pode falar. Pode abrir o microfone na hora que estiver falando, sem problema nenhum, tá? Só manter a câmera desligada para você, seu avatar aparecer e você não na gravação. Bom, o conjunto dos números racionais
são números que podem ser escritos na forma de fração. Esses números podem também ser representados na forma decimal finita ou decimal infinita e periódica. Nós vamos falar disso aqui, tá? Números racionais podem ser todo número racional que pode ser escrito na forma de fração. Olha só como é que é o símbolo do conjunto dos números racionais. É um Q, só que esse Q é diferente, tá certo? Esse Q aqui é um Q diferente. Então, observe que o conjunto dos números racionais, representados por uma reta numérica, um reto numérico racionais, podem conter os números inteiros. Então, todo inteiro também é um racional. Mas, né, ele aparece um conjunto pequeno de números que representam pedaços. E esses pedaços, eles podem ser escritos em forma de fração. Então, todo número que eu posso escrever em forma de fração, ele é um conjunto, é um elemento, ele pertence ao elemento, a um conjunto dos números racionais. Todo número que eu posso escrever em forma de fração pertence ao conjunto dos números racionais. Agora, eu queria chamar a atenção para você aqui, para esse asterisco aqui, ó, que você me perguntou agora. Tá vendo esse asterisco aqui? Z asterisco. O que isso significa? Que esse número que está aqui embaixo, esse B, ele não pode, esse B que está aqui embaixo, ele não pode ser zero. É um dos problemas que a gente vai falar sempre. Você nunca pode dividir um número por zero. Então, a gente coloca esse asterisco justamente para falar bem assim, olha, é todo inteiro, diferente de zero. Então, o zero está fora agora, tá? Nesse momento, o zero está fora. É todo inteiro, menos o zero. Porque a gente nunca vai dividir por zero. A gente vai tentar fazer algumas contas aqui, tentar dividir esse número por zero, essas coisas assim. Tudo bem? Bom, e aí eu venho e digo assim, ó, todo número natural está contido nos números inteiros. Todo número inteiro está contido nos números racionais. Natural, inteiro e racional. Certo? Então, a gente escreve desse jeito. Eu vou passar para alguns números aqui agora e vou mostrar para vocês. Por exemplo, eu escrevi o número 2. O número 2, ele é um número natural. Se eu escrever assim, ó, menos 3. O menos 3 é um número inteiro. Eu vou escrever aqui, ó, 1 sobre 5. Uma fração. Então, é um número racional. 0,36. Um número racional. Escreve-se em um pedaço. Então, eu vou escrever aqui, ó, 0,666666 e vou botar reticências aqui. Então, aqui eu nem consegui colocar reticências. Esse número aqui é um número racional. Você sabe qual é o próximo número aqui, que é o 6, não é isso? Então, vamos pensar aqui, ó. Se eu fizer um desenho aqui e falar bem assim, olha, aqui dentro eu só vou colocar números naturais. Tá certo? Aqui dentro eu vou colocar só números naturais. Quem desses números aqui é natural? Nesse caso, apenas o número 2. Mais ninguém é número natural. Tudo bem? Alguma dúvida? Então, eu digo aqui, ó, eu vou dizer o seguinte, o número 2, eu escrevo, letra feia, o número 2 pertence aos números naturais. Bota 2 tracinhos aqui, assim, ó. Tá vendo? Ficou feio, mas é porque o que eu posso escrever aqui é meio feinho assim, tá, gente? Não fica fazendo resenha não, viu, Ana? Então, N aqui, esse 2 é natural. Correto? Deixa eu botar aqui 2 tracinhos aqui. Vai ficar bonitinho aqui. Agora eu venho aqui e digo assim, ó, todo natural é inteiro. Todo natural é um número inteiro. Então, todos os números naturais é inteiro. Como é que eu escrevo o número inteiro? Através de um Zzinho aqui, assim. Desses números que estão aqui, quais são os inteiros? O 2, ele é um número inteiro. O menos 3 também é um número inteiro. Mas só que o menos 3 não pode ficar aqui dentro. Por que que não pode? Porque ele não é natural.
O menos 3, ele é inteiro, tá certo? Então, eu digo assim, ó, o menos 3, ele pertence, olha o símbolo aqui, pertence ao conjunto dos números inteiros. O Z tem 2 tracinhos aqui, tá? Ficou feio, mas pelo amor de Deus, vai melhorar essa escrita aí, tá? Vocês viram como é que faz bonitinho. Eu até mostrei aqui como é que se escreve, ó. Olha como é que está se escrevendo aqui. Número natural, número inteiro e número racional. Vocês estão vendo, né? Alguma dúvida? Bom, deixa eu apagar isso aqui, já que a gente já tem. Agora, eu venho e faço o seguinte, ó. Deixa eu botar esses números aqui. Isso aqui é uma fração, isso aqui é um número finito, esse aqui é um número, uma dízima infinita. A gente chama esse número aqui de dízima infinita. Já escrevi esses 2 números, eu vou apagar, já que vocês já viram como é que faz, eu vou apagar isso aqui. Aí eu pergunto o seguinte, esses números aqui, eles são o quê? Racionais. O que são números racionais? Os números racionais são números que escrevem pedaços. Então, esses números aqui eu vou chamar de conjunto Q. E quem são esses números? Olha, todo número natural é inteiro. Todo número inteiro é racional. Observe aqui, ó. Todo número natural é inteiro. Todo número inteiro é racional. Então, o 2 é natural. Se o 2 é natural, ele é inteiro. Se ele é inteiro, ele é racional. O menos 3, ele não é natural, mas é inteiro. Todo número inteiro é racional. Certo? A fração é um número racional. Um número finito, uma dízima finita, né? É um número racional. E uma dízima periódica, a gente chama esse número aqui de dízima periódica, esse número, ele é racional. Ou seja, eu tenho aqui a caracterização do seguinte, esses números aqui são racionais, tá? E não são inteiros e nem são naturais. Então, eu estou organizando os números. Entenda? A gente está organizando os números. Para que isso? Qual a importância disso? Porque quando a gente for trabalhar com potência, quando a gente for observar a aplicação desses números, a gente vai observar aqui quais são as características dele, tá certo? Então, essa é a nossa brincadeira. Agora, depois, na nossa próxima aula, nós iremos estudar um conjunto de números que não é racional. Esses números seriam irracionais. Esses números aqui que seriam irracionais. A gente vai estudar depois só esse conjunto, tá? Então, por enquanto, a gente vai brincar com esses conjuntos aqui, com esses elementos. Correto? Dúvidas? Dúvidas? Não, não é isso daqui, não. É sobre. Você já explicou sobre a potência de quociente? Porque eu não estava indo Sim, Se sim, você explicou, sim. eu não entendi. Nós vamos explicar justamente aonde que ele está relacionado, qual o conjunto que ele está, entendeu? Nas potências. A gente vai chegar lá, por que a gente está querendo falar potência de números racionais? Porque a gente quer chegar nesse conjunto aqui, ó. Eu quero falar para vocês lá na frente, tá? Sobre esse conjunto dos números irracionais. É ele que eu quero falar. Eu quero dizer bem assim para você, Caís. 2 elevado a 1 sobre 2. Então, veja bem. Esse número aqui, tá? Ele não está aqui, em nenhum lugar ele está aqui. Ele vai estar cá. E é isso que eu quero explicar para vocês na próxima aula. Então, 2 elevado a 1 sobre 2, ele é um número irracional. E aí eu vou mostrar o porquê que ele é um número irracional. Tá certo? Então, eu quero falar para vocês o seguinte, por exemplo, quando eu tiver esse número aqui, eu vou escrever um número aqui, tá? 2, 2, 3, 4, 5. Eu não vou parar esse número nunca mais. 2, 3, 4, 5, 4, 2, 3, 1, 5, 1, 0, 9, 6, 8, 1, 3, 2, 1, 4, 3, 5. Eu não sei quem vai ser o próximo número aqui, ó.
Não tem a menor condição de eu saber. Por quê? Porque ele não tem uma lógica para ser feita. Ele é infinito. Então, eu não consigo escrever esse número em forma de fração, porque eu não identifico quem é o próximo número aqui. Eu não consigo identificar. Agora, esse número aqui, ó, 2,36, 36, 36, 36, 36, eu vou continuar a vida toda aqui. Esse número aqui a gente chama de dízima periódica infinita, é uma dízima periódica infinita, e eu consigo escrever em forma de fração, porque o próximo número que eu sei que é 36, que vai aparecer aqui, tá? Então, esse número, ele não é racional, esse número aqui é racional, porque eu escrevo ele em forma de fração. E Então, como fica em forma de fração? aí você já me pegou, aí já pegou, deu um aperto maior, né? Para a gente transformar esse número em forma de fração, eu vou ter que fazer ele como uma equaçãozinha, né? Eu vou mostrar aqui para fazer uma equação. Vai ser para a próxima aula, só vou mostrar aqui para você rápido, tá bom? Tá? Eu digo assim, ó, esse número aqui é x. Ele é igual a 2,36, 36, 36 a vida toda, tá bom? Só para mostrar para você que eu sei fazer, que não... E aí, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esse número por 100. Então, 100 vezes x é igual. Quando eu multiplicar esse número, vai ficar assim, 236,36,36,36 a vida toda. Quando eu fizer uma subtração aqui desse com esse, tá? Eu pegar esse aqui e fizer uma subtração, eu vou ter bem assim, ó. 99 vezes x é igual a 236 menos 2. Então, vai ficar 234. Está vendo esse 236? Eu vou tirar menos 2. Esse 36, 36, 36, eu vou tirar ele. Então, eu vou ter uma aproximação. Então, eu vou dizer que esse x é igual a 234 dividido por 99. Eu vou tentar fazer uma conta aqui para ver se dá certo, né? Então, eu vou pegar esse número aí. Depois a gente vai ver isso. Não precisa fazer isso agora não, tá, galera? A gente vai ver esse número depois. A gente vai estar fazendo, tá? Tudo bem? Não é para fazer agora não, porque senão você vai falar assim, eu não entendi, tá? A gente vai parar uma aula só para fazer isso, tá? Eu só vou pegar a calculadora aqui para poder fazer essa conta para ver se está certo. Ó, quando eu fiz a conta, deu 234 dividido por 94, 99. 234 dividido por 99. Aqui, ó. 2,3636. Pela aproximação, a calculadora não conseguiu fazer todas as contas. Essa calculadora aqui é pobre, pebinha. Ela é fraca. Quando eu falo pobre, no sentido de não conseguir fazer todas as contas, tá? Então, vem aqui 2,36, 36, 36, 36, 36. Tá vendo? Então, eu fiz essa conta aqui para a gente transformar esse número em uma fração, e a fração que eu fiz foi 234 dividido por 99. Já esse número aqui, eu não consigo fazer ele, tá? Eu não consigo fazer ele. Tudo bem? Tudo bem, não? Sim. Tá. Tudo bem não, calma aí, Gustavo. Tudo bem não, por causa que eu ainda, assim, não consigo entender como que vai fazer isso, entendeu? Tá, então vamos fazer por partes, para você entender por partes. Olha bem, eu estou na última aula mostrando agora números inteiros, números racionais e números irracionais, tá certo? Certo. Eu vou apagar tudo aqui. Eu vou apagar aqui. E minha borrachazinha. Eu vou tirar todos esses números aqui. Tá? Eu quero te fazer a pergunta seguinte. Eu quero fazer a seguinte pergunta. Esse N aqui
números naturais. Esse Z aqui é números inteiros. Esse Z aqui é números racionais, tá bom? Eu quero que você me entenda o seguinte. 1 sobre 7. Vou escrever um monte de número aqui. Menos 8. 0,25. 0,1111111 toda, tá? Eu vou escrever aqui 3. Eu vou escrever aqui menos 3 sobre 7. Eu coloquei vários números aqui. E aí eu lhe pergunto, vamos lá, para identificar. Esse número aqui, ele é um número natural? 1/7 é um número natural? Me responda. Não. 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 Ele não é um número natural. Ele é o quê? Ele é uma Ele fração. é- Então, ele é um número Racional. racional. Irracional. Racional. Racional. Ah, não é rir, não é errar. Ah, tá. Ra- Ok. Racional. Racional. A gente, por enquanto, não conhece os números irracionais. Só um minutinho, tá? Eu desconheço essa palavra. Esse 3 aqui, ele é o quê? Natural. 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 Porque ele é inteiro. Também. Esse menos 8 é o quê? Natural? Não. Não. Porque Ele ele é é negativo. Inteiro negativo. Isso. Esse 0,25 é natural? Ele é inteiro? Não. Ele é o quê? Não. Ele é racional. Racional. Esse número aqui é um número racional. É uma dízima que não termina nunca. Eu consigo escrever esse número em forma de fração. Como é que eu sei que eu consigo escrever esse número em forma de fração? Porque o próximo aqui é 1, entendeu? Eu sei. Sim. É uma dízima periódica infinita. Sim. E esse número aqui também é uma fração. Então, esses números aqui, ó, eles são do mesmo conjunto, chamado de conjunto dos números racionais. Sim. Só que todo número racional, ele é o quê? Ele é inteiro. Inteiro. Então, esse aqui também é racional. Esse aqui também é racional, mas ele é inteiro, mas é racional. Todo número inteiro também é natural, Natural. certo? Então, ó, Sim. esse número aqui, ele é natural, é inteiro, é Mas o racional. natural não pode ser racional. É o contrário. É o contrário. Você falou o contrário. O 3. Ah, tá. É o racional que O não 3. pode ser inteiro. Isso. O 3 é natural, é inteiro, mas não é, e é racional. É racional. O 8 é inteiro, não é natural. É inteiro e racional, tá? Inteiro. Então, esse conjunto aqui, a gente diz como aqui que a gente vai escrever esse cara. A gente vai dizer o seguinte. Natural. Como é que eu vou escrever nessa máquina aqui o está contido? Eu vou botar um C aqui, mas depois a gente corrige. C está contido em quê? Então, a gente vai dizer isso aqui, ó. Todo número natural é inteiro, todo número inteiro é racional, tá? Eu vou depois escrever aqui de forma correta aqui, porque a gente mostrou lá o símbolo correto, né? Sim. Então, a gente está desenhando isso aqui. A gente está deixando claro o que é isso. Sim. Então, eu quero que vocês lembrem aqui o que é esse símbolo que eu tentei desenhar aqui, ó. Todo inteiro todo natural está contido, né, em números inteiros. Correto? Correto. Agora eu vou passar uma atividade para vocês. Tá? A atividade que eu quero passar para vocês é dizer o seguinte, ó. Coloque simplesmente pertence ou não pertence. A atividade que eu vou passar para vocês é essa agora, tá? Então, eu vou colocar assim. Eu vou botar um exemplo aqui. 2,5, 3,75, menos 4,45, mais 25. Vou tirar esse mais, que não preciso, né?
12. 1 sobre 8, 1 dividido por 8. Vocês vão pegar esses números aqui e eu quero que você diga coloque bem assim, ó. Eu vou fazer um desses aqui, tá? Eu vou colocar assim, ó, 2,5 pertence aos números racionais. Mas escreva direito aí, que minha calculadora aqui, minha escrita aqui é muito feia. Então, você vai pegar esse número aqui e você vai escrever desse jeito aqui. Agora, a pergunta é, ele é um número inteiro? Então, 2,5. Deixa eu apagar, que ficou muito feio. 2,5. Ele não pertence aos números inteiros. Tá? Então, 2,5 também, se ele não pertence aos números inteiros, óbvio que ele não é natural, porque todo número inteiro é natural. Então, ele não pertence ao conjunto dos números naturais. E aí eu quero que vocês peguem, tá? E vão fazer, para cada número desse aqui, vocês vão fazer a mesma coisa no caderno de vocês. Essa é a nossa atividade de hoje. Você dizer se esse número esses números aqui, esses números, eles são naturais, inteiros ou racionais, dizendo pertence ou não pertence. Entendido, pessoal? Entendido. Ok. Então, agora a gente vai parar a gravação para que vocês possam tirar as dúvidas pontuais. Senhor.